Gostaria de agradecer primeiramente a coordenação do curso de farmácia que me fez o convite para bater esse papo com vocês sobre o novo coronavírus. Eu vou pedir a vocês que mantenham seus microfones desligados, tá? Para não ter interferência. E ao final da nossa conversa, a gente vai abrir um espaço para perguntas, tá? Vocês poderão fazer suas perguntas tranquilamente. Uma outra questão também é que a conversa está sendo gravada para quem quiser ver depois. Então é importante que vocês fiquem atentos também às câmeras de vocês, porque elas podem aparecer aí durante a conversa, né, durante a reunião, e por isso é muito importante ficar atento a essas questões, tá? Deixa eu compartilhar aqui então a tela com vocês. Pedindo que todos estejam conseguindo ver aí, né, a primeira tela. E a gente vai, então, iniciar a nossa conversa sobre o novo coronavírus, né? Quando a gente fala de coronavírus, a gente tem muita informação, né? Tem pessoas falando a Covid, ou Corona, o SARS-CoV, mas qual a diferença disso tudo, né? Então, de onde vêm essas palavras? Covid-19 vem de corona, do português, o CO, o VI de vírus, D de doença, e 19 porque o vírus, esse novo vírus foi descoberto em 2019, mais precisamente no dia 31 de dezembro. É importante, então, a gente não confundir o vírus com a doença. Então, o SARS-CoV é o agente causador da Covid-19, que é a doença. Ok? Então, é o SARS-CoV e a Covid. Quando a gente ouve falar de corona, né, novo coronavírus, então eu estou falando de um grupo de coronavírus, tá? Então é uma família que tem mais ou menos sete integrantes, particularmente, tá? É um vírus que tem um envelope lipídico, então a camada externa desse vírus é de gordura, e esse grupo se chama corona porque parecem uma coroa, tá? Então a pessoa que deu esse nome para eles, mais precisamente em 1965. Então, desde essa época que esse grupo já era estudado, tá? E ele é um vírus de fita de RNA simples, também é uma informação importante quando a gente vai falar de sensibilidade desse vírus fora do organismo, tá? Então, ele tem uma sensibilidade maior de que determinados vírus, embora ele tenha uma capacidade muito destrutiva. Esse vírus, então, como eu falei para vocês, ele não é novo, ele já andou fazendo bagunça aqui pelo mundo, tá? Esse grupo coronavírus, alguns grupos, são 7 grupos, são 7 integrantes principais, sendo 3 deles de maior importância. O SARS-CoV, que fez aí, que vitimou mais de 650 pessoas na China em 2003, 2002, e o MERS-CoV, que acabou matando aí mais de 800 pessoas no Oriente Médio em 2012. Esses vírus, eles têm como origem alguns animais, como hospedeiros, e eles conseguem ser transmitidos, né, de animais para seres humanos. O MERS-CoV, então, ele veio aí, foi transmitido por dromedários e camelos em 2012, e o SARS-CoV por morcegos em 2002, 2003 na China, tá? E no final do ano passado, 2019, como nós comentamos, no dia 31, a China, então, publicou para o mundo a presença de um novo vírus chamado SARS-CoV-2, que é uma mutação desse SARS-CoV que está aqui. Então, esse vírus ele tem uma característica diferente dos demais vírus, porque quando a gente abre o material genético desse vírus em laboratório, a gente consegue ver, então, uma fita de RNA muito longa, então ele é muito grande, e além de ser muito grande, ele tem várias mutações ponto a ponto. Então, a gente conseguiu ver aí características, né, de sequência de aminoácidos de
de morcego e de cobra também no RNA desse vírus. Isso talvez mostre aí um pouco da capacidade que ele tem de se adaptar ao meio e integrar partes das células que ele hospeda. Quando a gente olha esse mapa do transporte aéreo mundial, que na verdade não é o atual, isso é o que acontecia aí até 2019, no início de 2020, janeiro e fevereiro, então a gente consegue ver, né, e começar a entender por que essa doença se transmitiu tão rapidamente para mundos tão diferentes, né, distâncias tão longas. É porque hoje já não tem fronteiras mais, não é? Então os países, voos diários para vários lugares dos países, pessoas entrando e saindo, então isso facilitou com que esse vírus, né, se disseminasse pelo mundo inteiro, tornando então uma pandemia aí em menos de 2 ou 3 meses, como foi o que aconteceu. A gente falando aqui rapidamente dos números, né? Então, esses números foram atualizados hoje por volta das 15 horas. Hoje no mundo a gente tem aí quase 5 milhões de casos confirmados. A gente tem mais de 300 mil mortes confirmadas no mundo. E nós já estamos aqui no Brasil por volta aí de 254.200 casos confirmados. Nós já estamos chegando a 17 mil mortes. No ritmo que a gente está seguindo aí, certamente amanhã a gente já estará próximo aí dos 17 mil casos. Em Minas Gerais, como a gente pode ver, é uma situação distoante. Quando a gente olha em números globais, não é? Nós estamos aproximando aí nos 5 mil casos confirmados. Hoje, na equipe da manhã que eu fiz essa apresentação, eram 159 mortes. Agora, à tarde, já são 166. Então, o avanço é muito grande. E Minas, então, está com essa característica diferente, assim como alguns estados do país, o que demonstra, né, as ações tomadas pelas autoridades, né, no caso a prefeitura e o estado, surtindo efeito aí em relação às medidas de isolamento. Tá? Isso aí não se pode negar. Quando a gente olha aqui também um dado importante, que são números de recuperados, né? O que são pessoas recuperadas? Esse dado, né, de pessoas recuperadas são pessoas que foram internadas, receberam determinadas medicações, tiveram o seu resultado confirmado e então entraram nessas estatísticas. Bom, pelo que eu acabei de falar agora, dá-se para ter uma notícia, né, uma informação que não dá para se confiar nesses números. Não é que o Estado ou qualquer órgão esteja mentindo em relação a esses números. É porque existe um delay muito grande. Então, eu tenho hoje São Paulo, eu vi numa entrevista no final dessa semana, que mais de 1.800 amostras foram descartadas por erros de identificação e estabilidade da amostra, porque elas não foram analisadas em tempo real. Nós temos uma demanda reprimida em vários laboratórios, principalmente na rede pública, né, de mais de 5 mil exames em cada laboratório, aproximadamente, para serem analisados, porque ainda não conseguiram fazer. Então, nenhum desses números, né, que eu acabei de dizer, entra aqui nessas estatísticas. E eu vou falar mais à frente também que a gente tem um grupo muito grande de pessoas que são assintomáticas, eles não apresentam sintomas, ou seja, a maior parte das pessoas, e muitas pessoas que também não têm oportunidade de fazer o exame. Então, esses números dá para a gente traçar estratégias, né, principalmente os órgãos competentes, dá para ele ter um retrato do que acontece no mundo, em algumas cidades ou estados, mas que fique claro que não são números reais. Né? Eu falei lá no início do título da minha conversa que seriam números atualizados, mas números atualizados que foram divulgados. Tá? O número real estima-se que seja 16 vezes mais do que a gente está vendo aqui. Então tem um trabalho que foi publicado, eu ainda não tive acesso a esse trabalho, eu só vi a reportagem sobre ele, e ele fala, então, numa escala de 16 vezes mais o número que se tem aqui. Bom,
Sinais e sintomas da Covid, a gente já sabe, né? São os sinais mais comuns de uma gripe. Então, tosse seca, com ou sem secreção, uma febre acima de 37 graus, então a gente tem aí por volta de 38,5, 39. É uma característica das infecções virais, né? A febre um pouco mais baixa, mas isso não quer dizer que possa se ter uma febre mais alta, né? Quando a gente tem uma outra infecção secundária associada, como, por exemplo, uma infecção de garganta, né? Uma bactéria também tirando proveito da fragilidade do indivíduo. Quando a gente tem sintomas mais graves, a gente tem a síndrome respiratória aguda grave, que dá o nome ao vírus, né? O vírus SARS. Então, esse nome vem aí da síndrome respiratória aguda. É muito comum a gente focar muito, né, nesses sintomas respiratórios, nas patogenias pulmonares, né, que é onde o vírus primeiramente afeta, não é? Mas, infelizmente, esse vírus ele pode provocar uma reação sistêmica no organismo e atingir outros órgãos de também vital importância, como, por exemplo, os rins, né? Então, a gente já tem casos de pacientes com problemas renais, né? Aqui eu sugiro a vocês que depois, tendo um tempinho, vejam esse podcast aí da Sociedade Brasileira de Nefrologia, falando, né, um pouco de forma geral sobre a Covid-19, mas eles focam também na questão da injúria renal, né, que é a insuficiência renal aguda, que é esse nome aqui, IRA. Tá? Então, o paciente ele pode evoluir para uma insuficiência renal e necessitar aí de um apoio não só respiratório, por causa da Covid, que é o mais comum, mas também de uma hemodiálise e tendo um comprometimento tal que ele venha a óbito. É muito comum também, a gente tem visto isso acontecer, né? Pacientes tendo aí uma falência múltipla de órgãos. Começa no pulmão e passa para outros, como o rim que eu estou falando, e outros aqui, né, com o sistema cardiovascular, que pode ser também afetado. Aqui nós temos duas citações aqui de trabalhos que vocês podem se aprofundar sobre o que eu estou falando, tá? Aqui da PubMed a gente tem um que fala sobre as coagulopatias na infecção do coronavírus. Então, a gente tem um problema grave também provocado pelo coronavírus, que é a alteração dos fatores de coagulação. Então, a gente tem uma alteração principalmente no dímero D, é uma proteína importante que faz parte da coagulação do sangue, e a gente tem outras também que vão interromper aí o sistema circulatório. Então, a gente pode ouvir às vezes, não é, no Facebook ou WhatsApp, grupo de amigos, né, pessoas que estão descrentes com esses números, às vezes falam, nossa, mas agora tudo virou coronavírus, né? Então, uma pessoa morreu de infarto, é coronavírus, teve um AVC, é coronavírus. Mas ele fala sem saber que de fato pode ser, tá? O paciente ele pode ter, então, a formação de um trombo devido à infecção pelo SARS-CoV, e esse trombo parar aí no pulmão, causando embolia pulmonar, parando no coração, causando um infarto, ou parando no cérebro, tendo um AVC isquêmico ou hemorrágico, né? Então, qualquer área desse sistema vascular, então, não sendo diretamente o vírus, mas uma reação provocada por ele. Na verdade, não é o vírus que está dentro da corrente sanguínea provocando isso. Ele está lá na mucosa pulmonar e o nosso organismo, na tentativa de destruir esse vírus, ele exagera na sua resposta e podendo causar aí outros malefícios ao organismo. Aqui tem um outro trabalho também, eu compartilhei com o grupo de professores da farmácia, que são anomalias morfológicas das células sanguíneas circulantes na Covid-19. Esse trabalho também é um trabalho importante para quem é da área da farmácia, principalmente da área das análises clínicas, não é? Então, a gente tem várias alterações morfológicas em um hemograma, não é? Que mostra, então,
nesse caso, uma hiperreatividade do organismo em relação à presença do vírus lá nas mucosas, tá? Então eu tenho um organismo respondendo de forma agressiva ao seu próprio organismo para defender-se contra um outro, né? E falando então dessa hiperreatividade, eu não posso me furtar a falar aqui do uso da cloroquina ou hidroxicloroquina, né? A gente tem ouvido falar muito isso na televisão, inclusive de pessoas que teriam uma obrigação maior de esclarecer a população, né? Mas o que a gente tem visto? Trabalhos muito pobres em relação ao uso desse medicamento e trabalhos também muito ricos, mostrando que ele não tem eficácia e que ele tem eventos adversos. Então, infelizmente, o uso desse medicamento, eu até hoje não entendi por que eu estou fazendo um esforço de raciocinar aqui o porquê isso virou uma questão política, né? Porque aquela pessoa que levantou a caixa desse medicamento e apresentou como um salvador da pátria, ele não foi o inventor desse medicamento. Esse medicamento ele foi descoberto em 1936 e a pessoa que desenvolveu esse medicamento ele não é brasileiro. Esse medicamento não é brasileiro. Tá? A gente pode produzi-lo aqui, mas ele não tem essa origem brasileira. Agora, imagine, fazendo aqui uma análise mais fria, será que um medicamento que pode estar disponível no mundo inteiro, por que as pessoas não utilizam, então, já que ele é tão milagroso, que ele faz, então, esse efeito tão maravilhoso de salvar as vidas, não é? Será que seria só por causa de uma pessoa que o restante, né, quer prejudicar politicamente? Então, a gente precisa fazer essa reflexão. E nós, profissionais da área da saúde, tá? Aqui a gente tem professores, a gente tem alunos, e a gente tem alguns outros colegas convidados também da área. Então, vale essa reflexão antes de defender aí qualquer posicionamento. Então, é importante munir-se de informações científicas, né? Porque nós, profissionais da área da saúde, só trabalhamos com evidências científicas. Nós não podemos cair nessa falácia sob pena de entrarmos no descrédito. E hoje nós somos a última alternativa para muitas pessoas, para as famílias principalmente, que nos têm como uma referência, né? Nem todo mundo tem profissional da saúde na família, nem todo mundo tem um colega. Então, quando esse colega precisa de uma informação, ele vai buscar no mais próximo, né? Que seja um professor, ou até mesmo um aluno que seja um acadêmico de farmácia. Então, nós precisamos manter a nossa credibilidade e não passar informações que não sejam verídicas ou que não sejam devidamente comprovadas. Esse artigo aqui também, compartilhado por um colega da farmácia, ele fala também sobre essas reações do organismo, né, umas reações adversas causadas pela cloroquina. Então, aqui eu acabei de dizer que nós temos uma hiperreatividade causada pelo vírus, então o organismo já está reagindo mais do que deveria, causando problemas renais, problemas hepáticos, e aqui então eu tenho uma outra comprovação mostrando que o próprio medicamento também faz isso. Então, quando a gente tem essas duas forças se somando, né, o risco para o paciente é muito grande, tá? Falando aqui sobre os sinais e sintomas, como se proteger, né, da Covid-19. Eu não vou gastar muito tempo aqui, porque isso já é mais do que conhecido, né? Então, o fato de higienizar as mãos, usar as máscaras, né, quando a gente for ter contato com pessoas mais próximas, até mais ou menos 1 metro. Quando a gente for a um supermercado, lugares populares, então a gente precisa usar máscara. E quando chegar em casa, né, ter esse cuidado com a roupa, com o calçado. Mas não é o que a gente vê no dia a dia, não é? A informação está mais do que disseminada e todo mundo hoje tem acesso à informação, mas aí a gente ainda vê pessoas, né, que terminam de usar a máscara, coloca ela no bolso, pega de qualquer jeito nessa máscara e acaba então contaminando suas mãos, passa essa mão no nariz, no olho, que a gente tem esse hábito de fazer isso
costumeiramente, até inconscientemente, né? Então a gente contamina essa máscara ou contamina a mão com essa máscara contaminada. Então é importante a gente rever aí os nossos procedimentos e, de fato, é importante tomar esses cuidados. Aquele dado que eu falei anteriormente, né, dos números, mostrando aí o Belo Horizonte destoando, né, de outros estados. Por exemplo, nós tivemos aí 166 mortes até hoje pela Covid-19, e esse número foi ultrapassado por São Paulo em apenas um dia. São Paulo teve mais mortes do que Belo Horizonte na sua pandemia como um todo. E isso pode ser um grande sinal, né, que o isolamento social é importante, tá? É uma importante medida. E quando a gente vê também países que não adotaram essa medida, o número de mortes aumentou tanto que depois ele teve que adotar. Mas quando a gente fala de medidas de isolamento social, essas medidas elas não são imediatas. Então, quando a gente tem um isolamento social, o reflexo desse número vai ser aí 2, 3 ou 4 semanas à frente. Então, quando se interrompe esse isolamento social, libera as pessoas, o comércio para funcionar, mesmo que parcialmente, o reflexo disso vai ser, então, alguns dias depois. E para você, então, depois retomar, igual está acontecendo com os Estados Unidos hoje, né? Ele não adotou determinadas medidas e resolveu adotar depois. A mesma coisa a França e a Espanha, a Itália, perdão, e a Espanha. Já é tarde. Por quê? Porque o vírus já está disseminado e um número grande de pessoas infectadas. Falando um pouquinho, então, da imunologia desta doença. Esse gráfico aqui ele é importante para a gente entender um pouquinho do aspecto imunológico, né? Então, nos primeiros dias de infecção, tá, eu tenho uma alta, né, um aumento da carga viral ou do título viral. Então, eu tenho um paciente que se infectou, e aí, a partir do primeiro, segundo dia, ele já começa a ter uma replicação viral, e essa replicação vai aumentando, e quando chega o seu ápice aí, né, a partir do terceiro até o sétimo dia, aproximadamente. Então, do terceiro até o sétimo dia, eu tenho um paciente com uma alta carga viral, ele pode ou não estar apresentando sintomas, ou começando a apresentar sintomas, não é? Mas ele tem aí uma alta capacidade de transmitir esse vírus. A partir daí, né, que pode ser muito variável, né, isso vai depender da suscetibilidade do paciente, ele pode então ter o aparecimento, né, da chamada pneumonia, né, que é uma infecção pulmonar. Pode ser pelo coronavírus ou pode ser também por micro-organismos associados. O paciente pode ter uma pneumonia bacteriana associada à Covid-19, né? Ou então um dos outros 17 tipos de agentes causadores de síndromes respiratórias. Então, a partir do 8º, 9º dia, o organismo já começa a responder. Então, ele já começa, isso na maioria das pessoas, tá? Que a gente fala indivíduos saudáveis. Então, eu já começo a ter o aparecimento de anticorpos na corrente sanguínea dessas pessoas, na tentativa de protegê-lo. Esses anticorpos também eles são detectáveis dentro de laboratório. Então, com isso, eu consigo verificar aí, né, qual seria o teste melhor em qual período para fazer uma análise diagnóstica dessa doença. Hoje, por protocolo do Ministério da Saúde, da Anvisa, o exame padrão ouro para diagnóstico da Covid-19 é o RT-PCR, quer dizer, o Real Time PCR. É um exame de biologia molecular que ele vai pesquisar aí o RNA do vírus. Eu vou falar um pouco sobre ele mais à frente, tá? E a gente ainda dispõe dos testes sorológicos, né? O teste que eu posso dosar imunoglobulinas. A gente tem aí várias imunoglobulinas, mas dentre elas a gente tem 3 principais, que é a imunoglobulina G, a imunoglobulina M e a imunoglobulina A.
Então, deixa eu voltar aqui nesse gráfico. A imunoglobulina M é uma imunoglobulina de fase aguda de doenças. Então, quando o paciente se infectou e o organismo reagiu, ela é a primeira imunoglobulina, então, a se apresentar na corrente sanguínea na maioria das infecções. Isso difere um pouquinho da Covid-19, porque essa imunoglobulina é uma imunoglobulina presente na corrente sanguínea, principalmente. Ela protege, né, ela oferece uma imunidade celular, mas a gente tem uma outra imunoglobulina chamada de imunoglobulina A, que é uma imunoglobulina de superfície. Ela, então, protege geralmente mucosas. E esse vírus, ele coloniza principalmente mucosa respiratória, né, do trato superior, né, naso e orofaringe, e também de mucosa pulmonar. Ele coloniza preferencialmente pulmão e ele é transitório na naso e orofaringe. Então, esse vírus, ele coloniza mesmo, é pulmão, tá? E pulmão também é uma região de superfície, é mucosa. Portanto, a IgA, aqui tem um trabalho científico também mostrando isso, tá? Ele está disponível na internet, se alguém quiser pode me solicitar também, eu posso enviar. O que acontece? A gente tem, então, uma expressão da IgA muito mais expressiva, né, do que a IgM. Vejam bem, então eu vou ter a IgM detectável a partir aí do 8º, do 10º dia, né? E olha o que acontece com a IgM, né? Eu vou ter a IgM, né, detectável aí a partir do 10º dia, tendo seu pico aí no 12º, 14º, e depois ela vai caindo. Então, quando chega aí por volta do estudo, esse estudo propriamente dito, ele fala que a partir do 18º dia já não se consegue detectar mais a IgM, tá? Mas em alguns casos ela persiste ainda por algum mais tempo, tá? Mas ela tende a desaparecer no 18º dia. E olha, em contrapartida, o que acontece com a IgA? A IgA, ela sobe mais ainda com o passar desse tempo. A partir do 28º ou 30º dia, então, é que ela tende a cair um pouco, mas ela ainda mantém-se alta. Por quê? Porque o vírus continua colonizando as mucosas e provocando uma reação do organismo. Então, ela se mantém alta, tá? Por esse motivo, a IgA tem se mostrado, então, uma importante ferramenta no auxílio diagnóstico, tá? Eu uso esse termo auxílio diagnóstico porque o diagnóstico padrão ouro, novamente eu reitero aqui, é o RT-PCR, segundo a Anvisa. Falando ainda do aspecto imunológico, né, esse outro estudo aqui também é muito interessante, é um estudo novo, ele foi publicado aí no dia 19 de março. Ele mostra, então, que de 100 pessoas analisadas, a maior parte, 55,5%, não apresentaram sintomas nenhum da doença ou tiveram sintomas simples e moderados, tá? A outra grande parte desse estudo não apresentou sintoma nenhum. E esses dois grupos, né, eles apresentaram aí, então, uma resposta imunológica antes. Então, olha lá, eles apresentaram aí a partir do 5º dia já anticorpos detectáveis e no 10º, tá? Esses indivíduos, então, que são considerados indivíduos sadios. Mas a gente teve dois grupos aqui, né, com 10% e 5% respectivamente, que precisaram de hospitalização. Desses 5% e 10%, 5 deles, né, tiveram aí a necessidade de um auxílio de respiração artificial, respiração mecânica. Quando a gente fala de 5%, eu estou falando 5% de milhares de pessoas. Então, se eu tiver esses milhares de pessoas na porta do hospital precisando de um respirador, hoje nem o hospital público nem o privado tem condições de ofertar esse apoio respiratório para esse paciente. É o que está acontecendo hoje em alguns estados do Brasil, né, principalmente lá da região da Amazônia. O sistema de saúde já chegou num colapso e a gente tem pessoas, uma fila de espera grande de pessoas que não podem esperar.
né? Então, como que você fica sem respirar, esperando aí um respirador artificial? A pessoa morre, tá? E é o que exatamente a medida de isolamento social tenta prevenir. Um número grande de pessoas precisando desse auxílio de ventilação mecânica, tá? Ainda dentro da imunologia, esses dois grupos desenvolvem, então, uma resposta imunológica, né? Lá a partir do 20º dia. Então, ele tem uma resposta imunológica tardia. Esses conceitos que a gente está falando aqui são importantes para a gente entender quando a gente for falar de diagnóstico, né? Então, quando eu vou usar um PCR, quando eu vou usar um exame sorológico para eu ter uma resposta melhor, tá? Até médicos ainda têm dúvida em relação a isso. Eu tenho feito essa apresentação para vários hospitais aqui do estado de Minas, Juiz de Fora, Belo Horizonte, e Governador Valadares e outras cidades, e muitos médicos têm participado e têm gostado das informações porque até então eles não tinham, tá? São profissionais escassos no mercado, que estão o tempo todo trabalhando, plantões, dia, noite, madrugada fora, e ainda tem que estudar, não é? Então é um problema que a gente tem também, porque é uma doença nova. Como eu falei, são 4 meses apenas que ela foi descoberta. Esses estudos, olha bem, tem um pouco mais de um mês, então nem todo mundo tem acesso ainda a essas informações. Daí o nosso trabalho em poder divulgar e compartilhar aí com os colegas. Falando um pouco, então, dos métodos laboratoriais para o diagnóstico da Covid-19. Então, eu falo primeiro aqui do padrão ouro, né, que é o diagnóstico molecular, que é o Real-Time PCR. Ele vai fazer a detecção do genoma viral, ele tem maior sensibilidade, maior especificidade, ele é o padrão ouro, né, nos primeiros dias de infecção, mas ele exige equipamentos de ponta e uma equipe especializada, né, uma equipe altamente qualificada para fazer e interpretar essas análises. Isso leva aí a um custo maior, né, e um maior tempo de execução também. Mas hoje, com o volume, esse custo tem diminuído nos maiores laboratórios, tá? E o tempo de execução também. Existem protocolos, tá, para se fazer o RT-PCR, são vários, né? Hoje no Brasil, os grandes laboratórios utilizam aí o protocolo Charité da Alemanha e o CDC dos Estados Unidos. O que difere entre esses protocolos? É a região do RNA do vírus analisada, tá? E o protocolo também tem exigência do número de região analisada. Até então, até 15 dias atrás, o número de regiões analisadas eram 3 e hoje o protocolo mudou, são 2. Para nós, o que isso interessa? Se eu encontrar, então, em um Real-Time PCR, um paciente com nenhuma região analisada, o teste é negativo. Se eu achar ele com uma região, com 2 regiões, né, esse teste é positivo. Mas se eu encontrar apenas uma região desse vírus, eu não posso afirmar que ela é positiva e nem tampouco que ela é negativa. Então, esse resultado é liberado como indeterminado. Então, o que quer dizer um resultado de PCR indeterminado? É que se encontrou apenas uma região do vírus, desses 2 protocolos que eu estou falando, tá? Os protocolos que exigem 3 regiões, então se encontrou 2 regiões ou uma ele é indeterminado, tá? Por estarmos vivendo aí uma pandemia, os imunologistas têm considerado esse teste indeterminado como positivo, então ele oferta então as medidas de isolamento, para o paciente, né, as medidas de isolamento de 7 a 14 dias, ou então um suporte hospitalar, se for o caso, e depois ele faz o teste sorológico para confirmar, então, essa indeterminação do PCR. Por que um PCR pode dar indeterminado? Ele pode, inclusive, dar um resultado negativo, por causa da presença do vírus na via respiratória que nós comentamos anteriormente. Tá? Ele é variável
Então, do segundo ao sétimo dia, eu tenho aquela curva, né, gaucasiana que eu falei para vocês, né, que varia muito. Ele tem um aumento e ele tem um declínio. Então, eu posso, nesse período, não mandar esse vírus na amostra que vai ser analisada. Por quê? O RT-PCR ele é um exame com 100% de especificidade e ele tem aí 97,8% de sensibilidade. Então, se o vírus estiver lá na amostra, ele consegue detectar. O problema é que, às vezes, ele não está. Ele está no organismo do paciente, mas não está na amostra que foi enviada. Espero ter sido claro aí nessa colocação. Qualquer coisa, vocês me indagam lá nas perguntas. Uma visão geral aqui do processo, né? Então, a gente vai fazer a coleta dessa amostra. Essa amostra é transportada até um laboratório, onde a gente faz a extração do RNA através de um equipamento, né? A gente consegue fazer, então, o PCR e a gente vai analisar, então, esses dados e libera através de computador, através de bioinformática, tá? O pessoal aí da farmácia, né, que pretende aí avançar nos estudos, os bioinformatas são profissionais da área da saúde ou não, tá, que trabalham com essas informações. É um campo extremamente interessante para quem gosta de trabalhar com computadores, né, trabalhar com esses dados. E depois, então, a gente entrega o resultado para a área solicitante. Tá? Tipo de amostra para a gente fazer, então, o RT-PCR. A gente pode fazer um lavado brônquico alveolar, então isso é um procedimento médico, tá? O médico ele vai introduzir aí, o paciente já está entubado, ele introduz um pouco de salina lá no brônquio e aspira essa amostra e manda para a gente no laboratório. Pode ser um aspirado traqueal também, então o fisioterapeuta ele introduz uma cânula e aspira a traqueia desse paciente, ou pode ser um lavado dos alvéolos também. Mas o mais comum é a gente fazer a coleta de naso e orofaringe. Eu tenho visto também nas reportagens, eu vi ontem num jornal, eu fiquei até impressionado lá com a menina fazendo a coleta. Né? Ela introduziu o suave na boca do paciente, deu uma girada lá e colocou no frasco. Não é essa forma de se fazer a coleta. Tá? O próprio protocolo fala orofaringe. Orofaringe não é boca. Tá? Então, para eu acessar a orofaringe, eu preciso de um abaixador de língua. Então, eu vou introduzir um abaixador de língua, introduzo o suave e eu venho aqui nessa parte de trás da boca do paciente, lá no final, onde então eu vou passar esse suave, né? Vou fazer esse raspado e vou então lavar numa solução que é o meio de transporte dessa amostra. Existem vários, tá? Salina tamponada e salina estéril são as mais comuns. Eu faço um suave combinado, né? Primeiro eu coleto da narina, das duas narinas, e depois da orofaringe, e coloco no mesmo frasco e mando. Isso pode divergir aí de laboratório para laboratório, tá? Eu estou passando a orientação de um dos que eu conheço, mas existem outros protocolos para a coleta desse material, tá? Então, há de se respeitar o protocolo de cada instituição. Diferença de sensibilidade entre espécimes também é uma informação importante. Né? Isso aqui é um estudo que foi feito também, é um estudo novo, né? Foi em 2020. Esse estudo ele fala da sensibilidade, né, da presença do vírus nessas amostras. Então, como eu falei para vocês anteriormente, esse vírus ele coloniza brônquios, pulmão. Então, eu vou ter maior probabilidade de encontrá-lo nas vias aéreas mais baixas, tá? Assim como o escarro. Tá? O escarro, então, não pode ser um escarro coletado na narina nem na garganta, né? Aquele que o pessoal coleta, ele tem que ser, então, um escarro lá do peito. Então, a pessoa tem que provocar uma tosse e, por meio daquela tosse, produzir um escarro, tá? E o suave de naso e orofaringe que eu falei para vocês, que ele tem uma menor sensibilidade. Para aumentar essa sensibilidade, orienta-se então fazer um suave combinado. Colhe-se da narina e da orofaringe, com isso você aumenta um pouco essa sensibilidade. Tá? Para pacientes entubados, sempre é indicado
o lavado broncoalveolar. Uma outra informação que não está aqui, mas é importante falar, é que o suave utilizado para coleta para PCR não pode ser um suave de algodão. Para quem não conhece, suave é um cotonete grande, tá? Também conhecido como zaragatoa. Então, ele precisa ser um suave de ponta de rayon. Rayon é uma fibra sintética, tá? E ela, então, não vai destruir esse RNA viral e nem interferir na reação de PCR. Tá? Então, isso é extremamente importante, verificar na embalagem do suave se ele é, de fato, de rayon ou dacron e não de algodão, ou que não tenha alginato de cálcio, que é uma substância também muito utilizada nesses produtos, mas que pode interferir na reação de PCR. Falando sobre os testes sorológicos, a gente então tem o ELISA, a gente vai pegar então, o soro do paciente, a gente coleta o sangue dele, centrifuga, faz um processo no laboratório e vai então extrair o soro. Eu vou dosar as imunoglobulinas IgA, IgG e IgM, eu coloco em um equipamento, chamado um equipamento de ELISA, existem vários modelos, esse aí é só um exemplo, tá? E eu vou ter o resultado com maior sensibilidade e maior especificidade, se comparado ao teste rápido. Eu tenho a possibilidade de fazer automação, com isso eu consigo fazer uma triagem em larga escala. Nem todo laboratório tem possibilidade de fazer o exame de PCR ou até mesmo o exame sorológico, tá? Para isso, ele precisa homologar o seu resultado na Fiocruz ou no chamado LACEN, que é o Laboratório de Referência do Estado. Então, o primeiro diagnóstico realizado em Minas Gerais foi feito aqui pelo Instituto Hermes Pardini. Eu estou falando porque é público, tá? Isso foi divulgado, por isso que eu estou falando aqui sobre o laboratório. Então, no dia 8/3, ele homologou o seu resultado e hoje ele faz parte, então, da rede credenciada de laboratórios habilitados para fazer o exame. Mas se eu fui num laboratório e ele, de repente, não é um dos laboratórios credenciados? Pode acontecer desse laboratório coletar o material e fazer em um laboratório credenciado, tá? Então, há de se verificar isso. Eu acredito que nenhum laboratório vai fazer o exame sem ser credenciado, porque ele está passivo aí às sanções legais, tá? Falando um pouco do teste rápido, ainda dentro do diagnóstico, existem várias marcas, vários modelos. A Anvisa não pôde validar todos os testes rápidos, então ela utilizou, ela aprovou os testes que são utilizados em outros países. Mas é importante a gente ficar atento aí às marcas desses testes, e também a sensibilidade e os testes que foram realizados, Porque a gente tem testes aí no mercado de péssima qualidade, com sensibilidade aí de 36%, e isso é uma sensibilidade muito baixa para um teste laboratorial, tá? Eu tomei a liberdade de pegar esse teste aqui, porque é uma marca que eu conheço, e também os dados são públicos, tá? Se você jogar na internet, todas essas informações estão lá, então, por isso eu peguei essa informação de lá. E esse teste tem um diferencial em relação aos outros. Só um minuto, por gentileza. Esse teste tem uma diferença em relação aos demais, é que ele tem cassetes diferentes para IgG e para IgM. Então, em um único teste, você faz IgG e IgM, e ele é feito em cassetes separados. Isso aumenta a especificidade do teste, tá? E aumenta também a sua confiabilidade. Esse exame é feito em 10 minutos apenas, Então você pode armazená-lo aí em temperatura ambiente ou refrigerado, ele tem uma validade longa e ele tem uma sensibilidade aí de 95% dos 100 analisados. O procedimento do teste é muito simples, você faz uma punção na polpa digital do paciente, captura então a amostra, o sangue com uma pipeta de 10 microlitros, que é um materialzinho que já vem no kit, pinga essa gotinha e depois então você vai colocar o diluente da amostra, 3 gotinhas conforme a orientação,
e em 10 minutos você vai fazer a leitura. O importante aqui é não ultrapassar esses 10 minutos e não ler após 15 minutos, porque pode dar um resultado falso positivo. Se essa tarja foi leve ou foi forte, não interessa. O importante é que ela apareça, tá? Um cidadão comum não consegue comprar esse teste para ele fazer em casa, tá? Ou até mesmo na farmácia. Então, a farmácia, você consegue chegar lá e eles vão fazer o teste para você, tá? Precisa de um responsável técnico para orientar, então, a realização do teste. Não é como um teste de gravidez que a gente chega lá na farmácia e compra, tá? A interpretação do teste é a presença, então, de uma das tiras, olha bem, em todos os cassetes elas se apresentam, né? Esse teste aqui, com o C, ele se refere ao controle. Se esse controle não aparece, esse teste está inválido, ele tem que ser repetido, tá? Se 2 tiras aparecem, então o teste está positivo. No caso aqui do IgG, né, eu tenho paciente aqui com IgG e IgM, ele testou negativo para IgG e positivo para IgM. Nesse caso, ele testou positivo para IgG, negativo para IgM. Nesse caso aqui, ele testou positivo para os dois. Qual é a diferença entre eles aqui? Aquele gráfico que eu apresentei para vocês anteriormente, que diz respeito ao período de infecção, o período do aparecimento dos sintomas neste paciente. Então, se esse paciente está infectado há poucos dias, ele não teve tempo ainda de desenvolver a IgG, portanto, só a IgM está positiva. Nesse segundo caso aqui, esse paciente, então, já tem uma infecção há mais tempo, né, mais ou menos 18, 20, 25 dias, a IgM já negativou e ele, então, tem só o IgG positivo, mostra que ele, então, foi exposto à doença. Lembrando, mais uma vez, que o diagnóstico tem que ser feito pelo médico, tá? Então, esses dados precisam ser analisados por ele. Se o teste, então, IgG e IgM está positivo, quer dizer que ele está nesse intermediário, né? Ele está na fase aguda da doença ainda, mas o organismo dele já produziu anticorpos. Possivelmente, em poucos dias, esses sintomas desaparecerão, assim como a IgM, permanecendo o IgG, tá? Aqui nós temos um teste negativo, o paciente possivelmente não foi exposto, ou o teste foi realizado antes dos 5 dias, 6 ou 7, tá? Então ele não produziu anticorpos ainda detectáveis. E aqui eu tenho um teste negativo, inválido, e eu vou ter que repetir esse teste. Aqui novamente o gráfico, né? Ele mostra exatamente os períodos ideais para se fazer cada exame. Então o PCR do 3º ao 7º, 8º dia, né? O teste rápido, o ideal, então, é a partir do 9º dia, né? Para detecção de IgM até o 15º, 18º, e o IgG, né? a partir do 10º dia, mas com uma prevalência maior a partir do 15º dia. Medidas de prevenção para a gente poder coletar essa amostra, né? Se alguém for trabalhar diretamente com esse tipo de trabalho, né? Coletando essa amostra. Então, aqui tem um protocolo da Anvisa, né? Então, tem que fazer a higienização das mãos, utilizar óculos ou protetor facial, a máscara cirúrgica N95. Lembrando aqui que a máscara N95 é uma máscara de custo alto e com dificuldade para ser encontrada hoje no mercado também. Essa máscara pode ser reutilizada, então, geralmente a gente orienta a utilizar essa máscara somente no momento que você vai fazer a coleta, onde você estará a menos de 1 metro desse paciente. Depois desse tempo, a gente pode utilizar a máscara comum, tá? Essa máscara tem que ser guardada em um envelope de papel, ou então um envelope plástico, né, um saquinho plástico, mas com papel lá dentro para ele absorver essa umidade. Um outro problema que a gente vê também na área de saúde é um monte de profissional usando a mesma máscara o dia inteiro, né? O ideal é que se troque essa máscara, tá? No mínimo aí de 4 a 6 em 6 horas. Então, o ideal é que um profissional ele tenha aí 3 máscaras e que ele vá revezando o uso dessas máscaras nesse intervalo, tá? Luvas de procedimento.
também é orientado, né, o uso das luvas, mesmo que você vá lavar as mãos posteriormente, tá? E o uso do gorro. Tão importante como utilizar os equipamentos de proteção é saber como retirá-lo, porque senão você pode se infectar na retirada do equipamento, tá? Ou também no seu uso. É muito comum a gente ver também, às vezes a pessoa está com luvas, né? E pega na maçaneta da porta, pega no telefone. Então, esse material, tá, ele pode ser um fômite. O que é um fômite? É um material, né, um objeto inanimado, que pode ser um veículo de transmissão de uma doença, de um lugar para outro, de um paciente para outro. Tá? Então, para retirar, primeiro se retira as luvas, depois o avental, sem tocar na parte frontal dele, né? Retira-se o gorro sem tocar na parte superior do gorro, o óculos de proteção facial. Se for lavar os óculos, né, já pode lavar de uma vez com água e sabão. Depois você higieniza as mãos, né, com água e sabão e finalizando com o álcool a 70. Por último, então, depois com as mãos lavadas, você tira a máscara e guarda onde nós comentamos, higieniza novamente as mãos, né? E se você não fez a higienização do óculos, na sequência que eu te falei, você faz então posteriormente. Tá? A gente já está caminhando aqui para o final da nossa conversa. Hoje o coronavírus, né, a família coronavírus, é a mais pesquisada na internet, tá? Então aqui a gente tem aí esse número enorme, né, mais de 7 milhões de buscas em 47 segundos, né? Então é um número muito grande, e isso, dentre essas informações que a gente tem ali, a gente tem informações que são modificadas o tempo todo. Eu falei isso aqui para vocês, né, no início da nossa conversa. Eu fiz a atualização para a turma da manhã, agora tive que modificar à tarde porque as informações já mudaram. Então, nunca uma velocidade de informação foi tão grande como tem sido nesses últimos dias, tá? E com isso a gente tem, então, infelizmente, o aparecimento das fake news, né? As fake news, elas tomaram aí os celulares, as redes sociais, e a gente precisa ficar muito atento, então, a essas informações e buscar a fonte, né? Se eu tenho dúvida, por mais que seja impactante uma informação, eu não posso passar para frente, tá? E uma outra coisa também é a solidariedade com o próximo, né? Nunca foi tão necessário aí a solidariedade do povo humano, tá? Eu falo principalmente do povo brasileiro. Uma característica do povo brasileiro é a solidariedade. Basta ver aí as tragédias anteriores que a gente viu, alguns problemas das enchentes, sempre a gente viu o povo brasileiro se unindo para poder se ajudar. E, infelizmente, nos últimos anos, a gente também viu isso se perder. Pessoas se agredindo nas redes sociais, pessoas querendo aparecer mais que as outras, mostrando que a outra está errada, não é? Isso tudo é falta de solidariedade. Então, se você percebeu que um colega colocou uma informação e essa informação não é verdadeira, chame esse colega no privado e fale com ele: ô, meu colega, essa informação sua não é verdadeira. Olha aqui onde está a informação, retire aquela informação de lá, porque ela pode prejudicar uma outra pessoa. E isso se faz mais importante ainda para nós, profissionais da saúde, conforme eu já falei anteriormente, tá? A nossa credibilidade, ela pode ser quebrada aí e depois o que a gente falar, ela não tem mais validade, tá? Já caminhando então para o final, né? Essas foram as referências que eu utilizei, as outras estão nos respectivos slides, e eu gostaria de finalizar aqui com essa frase de um colega meu: viver cada dia como se fosse o último, jamais o único, sempre aberto ao constante aprendizado para evoluir ao máximo, deixando exemplos como recordação. Eu acho que reflete aí o nosso momento, né? Não viver o dia como o último, né? Como o único, mas como o último, para a gente não abdicar tudo aquilo que a gente aprendeu. E procurando deixar aí
exemplo de atitude, exemplo até mesmo do silêncio. Às vezes é preciso se calar em determinados momentos, né, quando a gente não sabe, e buscar a informação quando a gente precisa, tá? E compartilhar, que é o que a gente está fazendo aqui nessa semana da enfermagem, tá? Da farmácia, perdão, nesse simpósio, que é compartilhar informações, ok? Eu vou finalizar aqui agora e eu agradeço de antemão a presença de todos, tá? E abro, então, para perguntas, tá? A gente tem aí 5 minutinhos para fazer perguntas, ok? Ok. Ô, Charles. Oi. Aqui é o Cláudio Clay falando, tudo bem? Meu aluno Cláudio Clay, ex-aluno, né? Pois é, você me deu aula mais pra gente, ué. Tem que... Olha, estou com uma equipe grande aí, 90 pessoas. Obrigado a todos, tá? Pela audiência. Espero não ter sido chato aí com vocês. Pode falar, Cláudio Clay, a sua pergunta? A minha dúvida era a seguinte, eu queria saber, quando o resultado de um exame dá indeterminado, né, no PCR, no caso, coleta uma nova amostra ou espera dar os 8 dias para fazer o teste rápido? Isso vai depender da data que foi feita a análise, tá? Nós temos também um problema com disponibilidade do exame. Hoje a gente não tem todo mundo podendo fazer exame, a gente tem uma quantidade muito grande. Então, os infectologistas estão considerando os exames indeterminados como positivo, tá? Mas o ideal seria repetir o PCR se ele estiver ainda dentro daquela janela de 3 a 7 dias, tá? Se ele já tiver passado dessa janela, o ideal é esperar mais um pouquinho e repetir na sorologia, tá? Entendi. Okay. Mais alguma pergunta? Professor, puxar um gancho. Oi, um colega quer falar aqui? Patrícia Barroso, não escuta? Oi, Patrícia. Oi. Então, eu queria saber quanto é para fazer um teste rápido, como está o mercado hoje em dia em relação a preço? Porque eu tenho visto pessoas falando que está... eu não sei muitas pessoas devem estar querendo fazer, eu tenho indicação. Né? Isso até sobrecarrega o sistema, mas existe um preço mínimo? Como que funciona? Os preços são variados, tá? Eu não vou poder te falar o preço, porque eu posso me comprometer aqui, porque eu trabalho em um laboratório que vende, tá? Então, para não me comprometer, eu não vou falar o preço, tá? Mas existem aí vários testes, tá? Que estão no mercado. No mercado, a gente tem uma variação aí de 180, 200, 300 reais aproximadamente, tá? E lembrando que tem muitas pessoas que estão querendo fazer por mera curiosidade, não teve sintoma, não foi exposto a nenhum indivíduo que testou positivamente, então eu acho desnecessário. Ok, obrigada, professor. Nada. Ô Charles, eu tenho uma dúvida, que aqui é o Mauro, do terceiro período. Tá na escuta? Sim, sim. O PCR eu vejo que ele é um método usado em vários tipos de... não só por questão do coronavírus, igual diagnóstico, mas estudo científico também. E quando acontece essa questão de dar, como é que fala isso, indeterminado? Indeterminado? Porque você me falou que precisa aparecer 2 vezes, não é isso? Duas regiões analisadas do gene. Eu abro, tá, o RT-PCR, o quê? Eu abro o RNA do vírus e eu vou procurar aquelas sequências de aminoácidos que são correspondentes a determinada espécie. Por protocolo, eu preciso encontrar 2, tá? Então, quando eu não encontro 2, mas encontrei uma, ele é indeterminado, tá? Aí, quando acontece de ser uma só, o que significa? É que é um outro vírus, assim, parecido? Pode ser, e geralmente é um membro da família, tá? Então, por exemplo, a gente tem a possibilidade de ser o SARS-CoV ou o MERS, mais possivelmente o SARS. Tá? O MERS está circulando também? Que é o SARS-CoV-1, vamos chamar assim, mas não é um não, tá? É o SARS-CoV só.
A gente tem o SARS-CoV, que é o que eu falei no início da apresentação, que ele causou aí a bagunça lá na China em 2002, 2003, e agora a gente tem esse vírus mutado, que é o SARS-CoV-2. Então, ele é mutado, ele tem características do gene anterior. Então é o mesmo, o SARS-CoV, no caso 1, né, vamos dizer assim, ele é o mesmo do MERS, da síndrome lá, que, pelo que eu fiz um estudo esses dias para trás, um trabalho de imunologia, que saltava acho que era de camelo para o ser humano, né? Exatamente, é o MERS-CoV, tá? A gente tem que deixar bem claro, porque existe uma bactéria que é a MERS, que é o Staphylococcus multiresistente à meticilina. É outra coisa, tá? É o MERS-CoV. Não, beleza, respondido, valeu. Poxa, boa noite. Oi. Boa noite. Meu nome é Andréia. Deixa eu te perguntar, eu tenho uma dúvida. A partir do momento que a pessoa ela foi exposta ao vírus, enquanto ela estiver com o IgM circulante no organismo, ele é um transmissor? Não, tá? O paciente, então, depois que ele fez, ele possivelmente ele é um transmissor aí nesses 7º a 10 dias, tá? Mas, como eu falei, os estudos ainda são recentes. Eu já vi caso de paciente com um PCR positivo com mais de 20 dias de infecção. E ainda ontem eu vi uma reportagem em um jornal do Rio Grande do Sul falando sobre as recidivas que estão tendo lá na China. Então, a doença acabou lá, né, durante 1 ou 2 meses e agora estão aparecendo casos novamente. Será que essas pessoas estão com o vírus novamente, se reinfectaram, então os anticorpos não fazem efeito? Na verdade, o estudo que foi mostrado, eu não li esse estudo, tá? Foi da reportagem. Ele fala que esses pacientes eles não testaram positivo no PCR para o SARS-CoV. Então, que na verdade eles estão tendo a síndrome da doença por uma reativação de resquícios de RNA desse vírus que ficou no organismo dele. Tá? Então, uma reativação da doença e não da infecção propriamente dita. Ou seja, essas pessoas não vão infectar outras, tá? Mas a gente não pode hoje garantir que um paciente que foi exposto e que tenha anticorpos, seja ele IgG ou IgM, ele possa transmitir a doença. O que se sabe, né, é que o que se tem praticado hoje é que o paciente que foi exposto e tem IgM positivo, ele está na fase aguda. Então, a gente precisa isolar esse paciente por pelo menos 14 dias, tá? Para ele produzir IgG e reduzir essa carga viral para ele não transmitir. Falei muito, espero ter respondido a sua pergunta. Não, respondeu sim, muito obrigada. Disponha. Mais alguma? Oi. Primeiro eu quero agradecer, né, que foi ótima palestra, assim, foi de muito aprendizado, né, nesse caso do Covid, que todo mundo fala uma coisa, fala outra, então assim, a gente absorveu, eu particularmente absorvi muita coisa boa a respeito da palestra. Obrigado, fico muito feliz. E a respeito do teste rápido, igual a gente está vendo que tem drogaria já vendendo e tal. Aí é o próprio farmacêutico que faz esse teste rápido, só que aí ele tem que ser avaliado pelo médico também. Como que é? Eu não fiquei meio perdida nesse teste rápido aí em drogaria. Hoje você precisa de um responsável técnico pela farmácia habilitado para isso, tá? Então, essa autorização do teste rápido ela é temporária nas farmácias, acredita-se que ela que é por causa da pandemia e da necessidade de se testar um número maior de pessoas, né? Então, para evitar, né, a transmissão. A pessoa testou, tem um IgM positivo, ele vai se isolar durante um tempo e sem a interferência do Estado, ele mesmo pagou. Isso para saúde pública é interessante, tá? Mas é necessário que se tenha um responsável técnico. Então, não necessariamente o farmacêutico precisa fazer. Um técnico lá da área também pode fazer, né? E ele supervisionar ou assinar aí esse laudo, tá? Porque existe um laudo que é emitido. Ô, Charles, só uma pergunta. Ok. Em cima dessa pergunta da Suelen aí, essa notificação, esse laudo, ele
ele gera uma notificação compulsória. Se o indivíduo tiver uma positivo, eu tenho que notificar o Estado. Ok, obrigado pela pergunta, Licínio. O teste rápido e assim como o IgG não são exames de notificação compulsória, tá? Porque eles são testes de triagem, eles não são testes de diagnóstico. Então, o único teste de notificação compulsória é o RT-PCR. Mas a Anvisa pede, né, às instituições para entrar no site e fazer a notificação para se ter dados epidemiológicos. Mas não é um exame de notificação compulsória. Tá? Se você não notificar, você não vai ter penalidades por ele. Mais alguma pergunta? Ô Charles. Oi. Esses artigos que você foi passando durante a aula, o senhor vai mandar para alguém, para a Joyce, para ela compartilhar com a gente? Esses artigos eles estão disponíveis na internet, tá? Você consegue baixá-los aí da internet. Tá? Eu não posso, alguns, né, eles são pagos. Salva, né? A aula, eu acredito que sim, mas eu não posso compartilhar os artigos por se tratar de uma instituição privada, tá? E eu não tenho autorização para compartilhar. Alguns, só uma informação. Os que são públicos. Uma informação, Calcis Clay. Aparentemente, a maior parte dos sites eles estão abertos, tá, para baixar os artigos. Eu mesmo estou pegando artigo até não poder mais. Eu acho que a maior diversão minha agora está sendo ler sobre o SARS-CoV. Né? Hoje mesmo saiu um artigo novo sobre o desenvolvimento de anticorpos, né? Um grupo chinês fazendo desenvolvimento de anticorpos, baseando, eles pegaram células de linfócitos B e fizeram então sequenciamento e descobriram aí alguns anticorpos específicos para a proteína S. Então tem muita coisa interessante saindo agora aí, e a maior parte, eu acho que foi até uma questão, o Charles falou da questão da solidariedade, eu acho que o mundo inteiro está solidário nesse momento, e estão pedindo justamente para esse compartilhamento de informação, que é um momento agora não é de ninguém ganhar dinheiro, é da gente conseguir salvar a humanidade, né? Exatamente. É extremamente importante esse compartilhamento de informação, né? Eu vou citar aqui, né, quando foi o PCR foi validado no Brasil, tá? Logo no início de março, um grande laboratório aqui do país, ele lançou esse teste a R$ 1.800. E no dia seguinte, um outro laboratório lançou o mesmo teste, o RT-PCR, a 180, tá? Porque a política desse outro laboratório não era ganhar dinheiro com isso e ainda se mantém, tá? Então, depois esse outro teve que abaixar o preço dele para concorrer, né? E então a população ganhou com isso. Eu acho que é um momento de fato de solidariedade e não adianta você querer ter essa questão de individualidade e depois isso evoluir para uma situação tal e depois todo mundo morrer, né? Porque pode acontecer, esse vírus sofreu uma mutação, nós estamos falando do SARS-CoV-19, né? Do Covid-19, mas nada nos impede de termos aí uma Covid-20, Covid-21, 22, não quero causar nenhum terror aqui em ninguém, tá? Mas é possível. Tá? A capacidade do vírus, a capacidade mutagênica do vírus é muito grande. Bem? Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. A gente encerra aqui, então, o nosso encontro. Os colegas que são alunos da faculdade, espero revê-los em breve, os professores que estão assistindo e também os alunos, tá? E quem não é da faculdade também, seja bem-vindo. Espero ter contribuído com vocês aí também de alguma forma. Charles, um abraço. Oi. Charles, queria agradecer, foi muito boa a sua palestra, esclarecedora, tá? Porque realmente é um boom de informações e a gente fica, e os alunos ficam curiosos, perdidos. Então, parabéns, viu? Só muito perguntou obrigado. Licinho.
Marquinhos, você gravou a aula? Sim, gravei sim. Eu vou subi-la depois lá para o YouTube, vou deixar o link disponível. Tá bom, obrigado. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite para vocês, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.